Olá, aqui Dr. David Andrade. Esse canal ele surgiu devido a uma demanda por conta dos pacientes que eu atendo. Quem me conhece sabe que a minha consulta é mais demorada, porque eu gosto muito de explicar para o paciente o que está acontecendo no seu organismo, no seu corpo e do que está acontecendo com a saúde dele. E após receber tantas informações, num período de uma hora e meia, que normalmente é o período da consulta, é um intervalo de tempo que conseguimos conversar bastante e muitas informações são passadas. E é muito comum que o paciente não consiga absorver e processar todas aquelas informações. O paciente sai do consultório e vai colocar aquilo em prática, mas aí vinha a dúvida. O paciente entra em contato comigo e fala: doutor, entendi o contexto geral das orientações e do tratamento, só não entendi tal coisa. Poderia me explicar novamente? Aí percebi que a criação desses conteúdos seria muito importante, porque aqui no meu canal do YouTube funciona como uma plataforma de armazenamento e compartilhamento dessas informações, ficando fácil para qualquer pessoa encontrar a informação que tenha dúvida. Outro ponto muito importante que me dá força para criar e agora produzir conteúdos é que aqui acreditamos que a maior doença de todas chama-se ignorância, desinformação. Vivemos em uma era informatizada, onde as notícias estão na palma da mão, mas ao mesmo tempo informações conflitantes. Fica muito difícil a quem ouvir, o que fazer. Então, a ideia do canal é esclarecer tudo isso, trazer informações que vão proporcionar qualidade de saúde e bem-estar. Então, hoje, vamos iniciar com uma explicação muito importante, que é a diferença entre a medicina integrativa e a medicina tradicional, também chamada de medicina alopática. Sempre reforço que a intenção aqui não é falar mal de uma medicina e bem de outra. O intuito do vídeo é fazer uma comparação entre elas para que vocês entendam a diferença. Digo sempre que não existe medicina correta e medicina errada, e sim pontos de vistas diferentes que devemos parar, analisar qual faz mais sentido para a gente. Vamos iniciar pela medicina tradicional, também chamada de alopática. A minha formação é baseada nesse modelo, por isso tenho muito respeito e carinho por ele. O ensino médico de uma universidade é todo baseado em um método tradicional, em um método de alopatia. Uma das coisas que caracteriza a alopatia é a segmentação. Por exemplo, o que quero dizer com segmentação? Quando estamos lá na faculdade, passamos um tempo estudando o coração. Então você aprende que o coração funciona como uma bomba, é dividido em 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos, circulação venosa, circulação arterial, as doenças cardíacas, os remédios para o coração. Você aprende tudo sobre o coração. Faz um teste, passa no teste e segue para outro órgão. Aí vai aprender sobre o fígado, sobre as células do fígado, que são os hepatócitos, as funções do fígado, que são eliminar toxinas, produzir proteínas, importantes fatores de coagulação, triglicerídeos, colesterol, bile. Aprende sobre as doenças hepáticas, os remédios para fígado, passa no teste novamente e assim sucessivamente. Bom, a gente faz isso por 6 anos. E quando acabamos o curso, dominamos coração, sabemos quase tudo de pulmão, quase tudo de fígado, mas nos deparamos com um grande problema. Uma dificuldade para enxergar o corpo humano como um todo, trabalhando como uma máquina interligada. E isso, eventualmente, pode trazer algumas dificuldades ao profissional quando ele sai para o mercado de trabalho, seja no diagnóstico
ou na eficácia do tratamento. Aí, quando você termina o curso, existe uma cobrança da sociedade que diz: você precisa ser um especialista em alguma parte do corpo. E isso é muito importante. A especialidade é muito importante. Por exemplo, você tem que operar uma parte do seu olho. Você não pode fazer isso com um clínico geral. Tem que fazer uma operação de um ligamento do seu joelho. Você não pode realizar esse procedimento com um clínico geral. Você precisa de um oftalmologista e de um ortopedista. Se você fizer isso com um clínico geral, a chance de não enxergar e nem caminhar pelo resto da vida é quase uma certeza. Só que, em algumas vezes, a especialidade pode trazer alguns problemas, porque não consegue realizar essa integração, essa inter-relação dos órgãos do corpo humano. E isso é um problema, isso é um pouco do que a alopatia faz quando temos uma visão muito segmentada e não vê o corpo humano como um todo, como uma máquina que se comunica. Não estou falando mal aqui dos profissionais que se especializam, não é isso. Estou falando da falta de interação, de integração que pode existir. Por exemplo, uma hiperespecialização no cérebro e esquecer completamente o intestino. Hoje, isso na profissão médica é muito comum, infelizmente. Outra coisa que caracteriza a medicina tradicional é o conceito de saúde. Aqui sim, muito preocupante, porque saúde aqui é definido como simplesmente a falta de doença. O que quero dizer aqui? Novamente, um exemplo. Se hoje eu procurar um atendimento médico no atual estado que eu me encontro, a primeira pergunta que vai ser feita para mim é: David, o que você tem? Não tenho nada. O que você sente? Absolutamente nada. Então, o que vai ser dito para mim? Volte quando você estiver sentindo alguma coisa. Ou vou ser analisado com um pedido de 10, 15, quando muito 20 exames e com um olho no valor de referência do laboratório. Só que aqui temos que entender que de onde sai esse valor de referência dos exames, porque o valor que se diz normal está muito longe do ideal. Uma forma para você entender a diferença do normal e o ideal é o resultado da vitamina B12. Alguns laboratórios trazem como valor de referência normal de 190 mil. Então quer dizer que a pessoa que tiver 200 ou 950 é a mesma coisa? Para o laboratório, você está normal independente desses dois valores. Já o valor ideal, e aqui conseguimos atingir o ideal, nesse caso, quanto mais próximo de 1000, melhor. E assim, cada resultado de exame precisa da sua análise individualizada. Você deve estar me perguntando por que razão eu procuraria um médico se não estou sentindo nada. Pelo mesmo motivo, meu amigo, que você leva seu carro na revisão antes de estragar ou perder a garantia. Não esperamos o óleo do motor secar ou engrossar a tal ponto de não lubrificar o motor para trocá-lo. Outro ponto conflitante na medicina tradicional é quando falamos de prevenção. Todos aqui já ouviram falar do preventivo de mama, preventivo de câncer de mama, preventivo de câncer de útero, preventivo de câncer de próstata. Nesses exames, caso esteja tudo normal, o paciente recebe o laudo do exame com a avaliação e a conclusão. Nesse caso, negativo para malignidade. O paciente guarda o exame e é dito a ele: volte ano que vem. Praticamente é dito o seguinte: você ainda não tem câncer. Volte ano que vem para repetir o exame. No entanto, não vejo prevenção de câncer aqui. Vejo, sim, diagnóstico precoce,
Chamar isso de exame preventivo é um pouco de ingenuidade. Por quê? Porque você está indo lá para saber se naquele dia você já está com câncer ou não. E não estamos fazendo nada para prevenir. Não estou aqui desencorajando ninguém a fazer esse exame. Escute, descobrir precocemente um câncer faz com que a chance de cura seja muito maior. Então, deve ser feito. Mas o que não podemos fazer é apostar todas as nossas fichas nisso. Por quê? Porque não está dando certo. E a prova disso é o aumento da incidência de câncer que não para de crescer ano após ano. Simplesmente é feito um rastreio anual, onde alguns exames, e vendo se o paciente já ficou doente ou não. Se o paciente ficou doente, ele é encaminhado ao oncologista e este médico vai traçar um plano de tratamento. Então, precisamos ter um pouco de cuidado em achar que um paciente que não sente nada, que está dentro do seu peso, que não tem queixa nenhuma, dizer que esse paciente tem saúde. Repito, precisamos ter cuidado. Para você ter uma noção, temos uma estatística de que, no Brasil, de 5 em 5 minutos, um paciente está infartando. E mais de 50% desses pacientes, ou seja, metade, nunca sentiram nada antes. Nunca teve dor no peito e o colesterol é normal. Então, é muito raso, muito superficial dizer que a ausência da doença é ter saúde. Hoje, paramos por aqui. E no próximo vídeo, vamos falar sobre medicina integrativa. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!